Olá, gente. Então, eu sou o Arley Gustavo, aluno da 10ª turma de Medicina do Salesiano. Estou aqui com a galera fera para a gente discutir um pouco sobre os impactos sociais e legais que a violência traz aí, né? Principalmente a violência contra a mulher. Estou aqui com a médica doutora Luciana Terra, a Nelise, defensora pública, e o Nelson. Eles vão se apresentar aí. Eu sou Luciana, sou médica da família e comunidade. Trabalho na Unimed, né, nessa parte da atenção primária, e dou aula aqui no Salesiano, né, que eu amo de paixão. E comecei a fazer parte, né, do projeto Florescer, o Vídeo das Meninas, e agora o Pode Florescer, né, que agora é o podcast. E a gente conseguiu aí pegar por algumas horas, né, Arley? A gente conseguiu pegar esses dois profissionais incríveis que vão falar um pouquinho deles. E agora é um bloco já voltado para a parte legislativa, vamos aprender, né? Que o médico não sabe nada de lei. O Nelson já sabe, porque o Nelson está lá dentro, né, Nelson? Tô aprendendo, tô me esforçando. Oi, eu sou a Nelise, sou defensora pública aqui em Araçatuba. Sou membro do Núcleo de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher, na Defensoria de São Paulo. E é sempre um prazer estar aqui nessa faculdade com pessoas tão brilhantes e que têm trazido aí uma discussão muito necessária para dentro da academia e para a comunidade. Então, obrigada pelo convite e estou sempre à disposição. Nós que agradecemos pela presença. E nós vamos aproveitar essa Verdade. Olá, eu me chamo Nelson, sou psicólogo, trabalho na Defensoria Pública, tenho especialização em neuropsicologia. E, novamente, eu quero agradecer, né, tá podendo compor, tá podendo compartilhar esse momento aqui no projeto. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Então, nesse bloco, a gente vai discutir mais impactos sociais e legais. E gostaria de começar falando desses casos aí que saiu na mídia, que repercutiu bastante e que, querendo ou não, traz um impacto grande, influencia, né? Porque hoje a maioria tem acesso à televisão, à internet, e influencia muito, porque foram casos de 2 jogadores que as vítimas estão à mercê ali e os agressores saíram meio que impunes, né? E acaba que é um reflexo, para mim, como vítima, tá assistindo ali, falar, poxa, ele saiu imune dessa e a vítima tá lá, com os impactos, né? Tá lá sofrendo. Gostaria de saber como que isso, Nelson, pode afetar a mente, o pensamento da minha vítima de violência, ver que a justiça não foi feita. Além de todo o impacto do trauma de ser vítima da violência, daquele momento, de revivenciar isso a cada passo do processo, a cada momento. É lógico que nesses 2 casos que a gente está discutindo são legislações, né, doutora, estrangeiras, né, mas assim, a demora no passo a passo de cada parte do processo, como são pessoas famosas, de uma certa forma torna a vítima famosa também, né? E a expõe, né? Muitas vezes, assim, é possível até mesmo a imprensa identificar nominalmente a vítima, né? Então essa família, essa pessoa vai ter esse sofrimento de reviver isso tudo novamente, né? O sigilo, né, que ela poderia ter durante o processo é bem fragilizado, né? E aí tem as questões assim, né? Por exemplo, você já adiantou, fechou-se, né, as decisões, mas ficou um gostinho de impunidade em ambos os casos, né, assim, em especial da Espanha, né, do Daniel, assim, que arbitrou-se ali um valor ali de 1 milhão, né, assim, para ele progredir e sair. Então, assim, como que a vítima vai pensar, olha, a minha dignidade sexual, a minha identidade, a minha existência foi paga por um valor que ele está livre, e eu vou ter que carregar, né, a vítima vai ter que carregar durante muito tempo aquela violência, aquela violação que ela sofreu, né, múltiplas, porque foram
várias pessoas, né? No caso do Robinho da Itália, né? Então, assim, para a vítima, né? Assim, ela vai precisar de um suporte muito intenso, provavelmente um suporte para o resto da vida, um suporte emocional, mas a justiça bem feita, a justiça justa, ela vai ficar sempre com aquele que não foi feita, né, assim, e vai ficar sempre aquela, fala assim, poxa, e outras meninas, como que vai ser para elas também, né, será que essa mulher que foi vítima, será que ela tá salva de ser vítima novamente? Né? E vai então, dar mais espaço, né, para quem é agressor ou potencial agressor, né, vai dar mais espaço para ele. E se é uma pessoa poderosa, talvez o preço a se pagar por uma atitude dessa, quem sabe é um preço que a pessoa pensa que é um preço a se pagar, né? Assim, porque tem advogados que vão fazer recursos em muitas instâncias, talvez em outra parcela da população não vai ter essa condição, né? Mas para a vítima vai ficar assim, sempre aquele assim, de que a justiça não foi feita, né? E o alcance deles, como eles têm milhares de seguidores no Instagram, eles podem se justificar. Porque assim, mas eu notifiquei. Então, quem que é o famoso em questão? Foi, né, Robinho, enfim, foi Daniel. Eles conseguem ter o espaço, porque eles têm milhares de seguidores para isso. Quem começa a seguir a mulher? Porque aí ela foi, como foi notificado, é o nome dela que surgiu, aconteceu. E olha como é que o impacto da mídia social e das pessoas ficarem em cima acontece. Você acha que vocês viram recentemente, não foi um caso de violência, mas parece que o affair do Whindersson Nunes, a menina se matou? Por quê? Do nada ela era uma pessoa comum, que não era famosa, e do nada todo mundo começou a seguir, todo mundo começou a instigar, e todo mundo começou a falar, e falar um disse, não me disse, um disse, não me disse. E ela não foi vítima de violência, mas ela já tinha algum sofrimento psicológico muito grande, e foi o que aconteceu. Então, imagina elas ainda tendo a exposição da questão da parte sexual, né? Como foi. Então, por exemplo, em alguns... Já teve o caso, né? Acho que foi até do Robinho. Mas olha, é só você não chegar. A esposa dele vai estar aqui. Porque diz que ela já sabia. E aí ela colocou que ela não ia chegar perto porque sabia que a esposa do Robinho ia estar lá. Então, peraí. Além de tudo, ela foi adúltera. Então, é isso que vão olhar. Né? E o que me chamou a atenção do caso do Daniel, depois que passou-se tudo, se questionaram, mas o que a mulher dele vai falar? A mulher dele vai continuar com ele? É problema de quem? Quer dizer, o problema que ele tem que responder é na justiça. Agora, o que ela vai fazer, quem sabe da vida conjugal é ela. Se ela foi vítima de violência, se para ela aquilo não é o bastante, também não dá para eu esperar alguma coisa dessa mulher. Claro que às vezes eu, como pessoa, esperar. Mas eu não preciso colocar isso para milhões de pessoas, exigir para milhões de pessoas que ela tem como falar. Eu não sei o impacto que teve isso na vida dela, não sei o impacto que teve na vida conjugal dela. Eu não sei se ela é vítima de violência, se ela já sofreu. Não sei. Isso cabe a ela, né, como mulher, tomar a decisão dela. Sim. Então, olha isso. Estavam esperando que resposta que ela teria. Não, porque se foi uma vítima de violência, ela também. Eu acho, talvez você também ache. Mas a gente não tá na pele dela. Verdade. Né? E as pessoas exigiram isso dela. Ao invés de exigir dele uma retratação que eu acho que nunca... que acho que nunca vai ser o bastante, fica esse sabor de impunidade, né, infelizmente. Foram dela. Então, tudo é exigido da mulher, né? Eu acho que são dois casos que tem, lógico, essa questão negativa, né, da gente, dessa sensação de impunidade, mas para mim são dois casos que me dão uma esperança, porque são duas pessoas numa posição financeira muito privilegiada e duas pessoas que foram condenadas, né? Não são duas pessoas que foram... O Robinho, nesse momento, está preso no Brasil, condenado, vai ter que cumprir uma pena, se eu não me engano, de 14 anos, se eu não me engano, a pena dele. O Daniel Alves, apesar de estar livre e em liberdade no recurso, ele está condenado. Então, a hora que acabarem os recursos, ele vai ser preso novamente. Então, mas eu falo que também quando a gente trabalha nessa área, a gente se contenta com pouco. A gente aprende a viver de migalhas. Mas eu acho que são passos, né? Quando há 15 anos a gente iria pensar em dois dos jogadores de futebol mais importantes e ricos e famosos do Brasil condenados por estupro.
né? Porque aquela primeira reação do público é: ai, mas aquela mulher... Por que o Daniel Alves ia fazer isso com alguém? Ele não precisa disso. Qualquer mulher que ele quisesse, ele poderia ter. Então, a primeira reação nossa é sempre, né, descredibilizar a vítima. E esses 2 casos, apesar de me darem esperança, são 2 casos muito singulares, porque são 2 casos muito, muito bem abastecidos de prova, pelo que a gente vê, né? Do Daniel Alves, me parece que foi um caso de sucesso do protocolo que a cidade de Barcelona criou, né, de proteção à vítima, um funcionamento assim exemplar da rede de atendimento da mulher né, hospitalar, ali no estabelecimento comercial, da polícia. Então, foi uma mulher que foi muito bem atendida e amparada. Então, acho que são coisas que a gente precisa trazer para refletir e tentar aplicar aqui, né? Até foi aprovada uma legislação aqui no estado de São Paulo de um protocolo pensando, né, em um tratamento semelhante em boates, bares, em locais em que haja aí um consumo maior de bebida alcoólica, para qualificar essas pessoas para identificarem possíveis situações, saberem quem chamar, como reagir, né? Ter ferramentas para saber lidar com isso. Porque quando a gente tem um treinamento, por mais que na hora a gente dê uma congelada, a gente lembra alguma coisa. Não, peraí, eu tenho que chamar não sei quem, eu tenho que garantir que a pessoa que o suposto agressor não chegue perto da vítima, né? E a gente seguir nesse protocolo é muito mais fácil. Porque aqui a gente está muito precarizado ainda, né, no Brasil. Então, assim, uma mulher, muitas vezes, quando é vítima, a primeira reação dela é querer ir para casa tomar um banho e se livrar daquilo e querer dormir, acordar e pensar que aquilo nunca aconteceu. E aí, nesse momento, é o momento que a gente perde os vestígios, que a gente perde um momento precioso ali de produção de provas. E, infelizmente, o que me entristece, por exemplo, nesse caso do Daniel Alves, a palavra da vítima não seria suficiente. A gente teve ali um caso em que a gente tinha uma vítima perfeita. Por que eu falo? Perfeita no sentido de que era o que a sociedade esperava. Ela atuou como uma sociedade esperava. Ela não quis indenização, que era um direito dela. E o mínimo. O mínimo. Era o mínimo. Mas ela falou, eu quero que ele seja preso. Porque ela sabia que se ela falasse, eu quero indenização, aí ela ia ser tratada como uma interesseira, como uma mercenária. Vejam só, será que ela não está inventando isso só para ficar rica? Então, essa mulher ela teve que abrir mão dos direitos dela para ela ser ouvida. Com testemunhos, com prova pericial, com milhares de contradições dos depoimentos dele, com tudo isso, ela ainda teve que abrir mão e depois ainda houve divulgação da identidade dela pela família dele, divulgou a identidade dela nas redes sociais. Então, assim, tudo funcionou e ela ainda teve que ser o ideal para conseguir uma condenação, que ainda não foi a máxima, né? Que foi uma condenação reduzida. Então, é complicado, mas é um alento, porque eu acho que é um pequeno passo. E eu acho que uma coisa que é muito importante desses casos que repercutem é da gente conversar mesmo com com as pessoas que estão nos nossos círculos, né, de amizade, de familiares, para falar sobre consentimentos, né? Conversar entre os nossos grupos, os homens, a broderagem, né? Os homens precisam se apropriar desse debate. Sim. Cara, você vai mexer com a menina ali, ela tá embriagada. Não, a gente tem que se posicionar nesses momentos de... Não, isso não é legal. Receber conteúdos inapropriados de exposição sexual de uma mulher, a gente tem que se posicionar. Olha, não... Isso não pode, isso é crime, eu não gosto. Mas a gente tem muito medo de não ser aceito, a gente tem muito medo, né, de não fazer parte da casa dos homens, né, do clube dos bolinhas. Então, acho que é muito importante que homens se posicionem, sabe? Vocês, como homens, são ouvidos de uma forma diferente do que é quando a gente fala. Então, por isso que eu sempre falo, a gente precisa dos homens ao nosso lado. Essa luta é de todo mundo, não é uma luta... é uma luta por uma sociedade mais igual e menos violenta. Sim. Quanto menos violência, é bom para todo mundo, né?
E quando a gente olha os números de violência, por exemplo, dos homens, eles são os que mais praticam e eles são as maiores vítimas. Sim. Os homens são as maiores vítimas de causas por assassinato, né, de óbitos em decorrência de assassinato, de suicídio. Os homens têm uma formação de violência que retorna contra esses próprios homens, né? Verdade. Falando nisso, assim, até eu juro que era uma coisa que eu ia perguntar pra vocês em off, mas você falou de homem agora. Como é que você acha que a sociedade, ou de onde que vem esse homem violento, que é capaz de violentar uma mulher? De onde você acha que vem? Eu não acredito que seja, né, não, biológico. Sim. Eu acho que é uma construção de poder, né? De posse sobre o corpo feminino. Quem você pensa que é para me dizer não? Eu sou um homem, eu estou aqui no topo da cadeia. Eu sou um homem, sou rico, sou famoso. Quem você pensa que é para me dizer não? Eles acham que a mulher tá ali para servir a seus desejos imediatos, né? Então, se sentem... E com esse sentimento de impunidade, né? Sim. Quantas pessoas você vê, né, condenadas por esse tipo de crime? Muito poucas. Então, essa sensação de impunidade que o dinheiro também dá, que a posição social de prestígio... Quem vai acreditar em você e não em mim? Né? Então, esse jogo é muito... eu acho que de poder mesmo, né? É onde a violência sexual é muito mais relacionada ao poder do que a uma questão mesmo sexual, de desejo. Eu acho que tem muito mais a ver com essa questão de mostrar quem eu sou e do que eu sou capaz. Verdade. E aproveitando o gancho, Nelise, eu gostaria de ver quais são os principais instrumentos que hoje nós temos para denúncia de casos de violência, seja ela qual for. É muito importante a coleta de vestígios, né? Então, assim, quando esse atendimento for feito, por exemplo, na saúde, é importante que haja coleta, né? Seja armazenado de forma adequada. Nos casos que envolvem violência sexual, geralmente isso é feito no IML, né? Por exemplo. Então, é feito um encaminhamento para o IML, que vai fazer essa coleta do material para depois, posterior, ser comparado com de possíveis pessoas. Em relação à violência que não seja sexual, a violência doméstica, o principal canal ainda é a Delegacia da Mulher, né? Aqui em Araçatuba, infelizmente, ela não funciona 24 horas, mas me parece que há um projeto para que isso comece a acontecer, mas funciona nos dias úteis. Nos dias não úteis na Delegacia Geral. Não, eu não quero fazer boletim de ocorrência. A gente pode fazer só o pedido de medida protetiva diretamente ao juiz, através da Defensoria Pública ou através de um advogado. Esse pedido pode ser feito diretamente na delegacia. Tá? Então, esses são os principais canais aí de denúncia formal para que isso chegue ao judiciário. E quais os recursos que eu tenho, além da medida protetiva, até chegar na prisão? A partir do momento que foi descumprida essa medida, o agressor já vai ser preso? Como funciona isso? Em regra, quando é deferida a medida protetiva, esse homem ele é notificado, né, das quais são as imposições, podem ser das mais diversas. A gente conhece mais a proibição de comunicar, a proibição de se aproximar, e pode abranger outras questões, como revogação de procurações que a mulher tenha dado, isso pode ser deferido em sede de medida protetiva. Coleta de arma que esse homem possa ter em casa, suspensão do direito de andar armado, são todas questões que podem ser tomadas em sede de medida protetiva. Quando o homem descumpre a medida protetiva, ele é preso. Após essa prisão, ele é levado a um juiz em uma audiência de custódia. E esse juiz vai decidir se esse homem vai ficar preso ou não. Aqui na nossa região, em regra, descumprimento de medida fica preso. A regra é ficar preso aqui, tá? Entendi. E você acha que tem alguma melhoria na legislação que pode ser feita a fim de resguardar essa vítima? Eu acho que a nossa legislação é muito boa.
né? A Lei Maria da Penha foi considerada pela ONU uma das melhores leis do mundo na proteção dos direitos da mulher. Mas a Lei Maria da Penha, eu acho que ela ainda é aplicada muito timidamente, porque a gente só lembra das disposições ali penalizadoras dela. A gente não lembra das funções de prevenção, de atuação multidisciplinar. A Lei Maria da Penha é rica nisso, né? Falar como essa mulher deve ser atendida, como a gente deve atuar para evitar a revitimização. Então, a Lei Maria da Penha é muito rica nisso. Então, acho que a gente ainda está aplicando só a superfície dela. A gente não adentrou ainda na profundidade de institutos que a Lei Maria da Penha trouxe. Acho que é necessário mais formação do que legislação, né? A legislação é boa, a nossa lei é boa, mas a gente precisa que as pessoas se capacitem. A gente precisa que as pessoas participem das formações. Por exemplo, o Judiciário, através do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, colocou uma imposição de que os juízes sejam capacitados em questões de gênero, né? Lançou há pouco tempo, há 2 anos, um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Então, é um documento riquíssimo. Lá tem como que deve ser, como que deve se dirigir a uma vítima, que tipo de pergunta pode ou não ser feita, o que levar em consideração, por exemplo, numa ação de divórcio em ação de alimentos, a questão da economia de cuidado. Só que muitos profissionais ainda acham que isso não é importante, né? Então, não participam das formações, não estudam, não continuam se capacitando, e aí vão ficando ali meio ultrapassados, né? Verdade, muito, muito necessário a capacitação, porque no SUS a gente vê isso, que o projeto é muito lindo, muito rico, só que à medida que vai sendo aplicado, a gente vê que tem muita falha e muitas delas são por falta de treinamento mesmo, né, doutora? E eu gostaria de agora pontuar sobre cuidados ali após uma vítima de violência sexual. Quais os cuidados que nós, enquanto profissionais da saúde, podemos oferecer, seja com métodos de exposição, pós-exposição, né, o famoso PEP, ou outros métodos que temos a nosso favor? A primeira coisa, imagina assim, que vai ser muito difícil, a gente tem que acolher essa paciente, mas em algum momento a gente vai ter que falar, olha, então, a gente vai ter que, infelizmente você vai acabar relembrando de como foi, né, essa violência sexual, mas para a gente entender qual a medida que a gente vai ter que fazer dependendo do tipo de violência que você sofreu. Porque na violência sexual não é só a questão da penetração, né? Pode ter a questão o homem pode, né, se masturbar, jogar um esperma na mulher, ele pode ter uma desnudez, ele pode acariciá-la de uma maneira, claro, que ela não gostaria, né? E aí isso configura uma violência sexual. Mas por que pra gente é importante entender? Até quando a gente vai para a linha de cuidado, né? E a linha de cuidado deixa muito exposto, isso capacita, e para saber em quais lugares que ele acha que ela consegue o PEP. Então chega uma mulher, eu acolhi, ela falou, e em algum momento ela me fala sobre penetração, seja vaginal, seja anal. O ideal é ela vir em quanto tempo? Em 72 horas. Por quê? Para aí fazer valer a profilaxia pós-exposição, tá? E o que acontece? Se teve uma penetração, eu preciso perguntar se usou preservativo ou não usou preservativo, tá? E eu preciso fazer os testes rápidos. Os testes rápidos a gente faz de hepatite B, C e HIV. Por que já faz o de HIV? Às vezes ela não sabia, mas ela já era portadora do vírus, já não é mais o PEP, né? Aí eu já tenho que fazer um tratamento, tá? E o PEP é fornecido muito facilmente, então a gente tem a profilaxia pós-exposição para o HIV. A hepatite B tem casos que tem também ação da imunoglobulina, já a C não. Só que a C, a gente coloca essa paciente um pouco mais de vigilância, de cuidado, para depois a gente repetir, porque em casos que a gente vê, mas vê muito precocemente, a chance de melhora é muito grande, tá? Em torno de mais de 90%, que o paciente não vai evoluir com uma piora do quadro de hepatite C, que a gente sabe que pode até evoluir para uma forma mais crônica e cancerígena e tudo mais.
E também a gente pensa nas causas não virais, como as causas bacterianas, tá? Então, clamídia, gonococo, a gente já pode fazer essa profilaxia para as infecções, né? Sífilis também, a gente faz o teste rápido de VDRL. Mas, de novo, qualquer teste que der positivo no início, muito facilmente a pessoa lá já tinha e não sabia, tá? E depois tem a janela imunológica que a gente precisa refazer. Em 72 horas, junto com o PEP, se ela não teve o uso do preservativo e foi uma penetração vaginal, eu preciso oferecer também o método de emergência, né, que eu levo no Gestrel, que a gente faz, que é pílula de emergência, para também ela não ter fruto, né, dessa violência sexual que ela sofreu. Então, a temporalidade é extremamente importante. Então, nisso que tem capacitação. Ela vem para uma OBS. Mas, meninas, onde que tem PEP? Onde tem PEP? Na farmácia? Farmácia, onde tem PEP? Isso, já o saber aonde que tem, e ela já tem um horário e tem horários bons para buscar. Tem no PS? Tem no PS, tá? Tem em UPA? Tem em UPA, tá? E para isso já ficar, assim, muito mais direcionado. E pensar que, imagina, o tempo que ela vai ser rápida, né? Que a gente pretende que ela seja, no caso de violência sexual. Mas, igual a Annelise falou, a procura é muito mais um profissional de saúde do que, na verdade, para um profissional do nível judiciário, né? Então, vem muito mais pra gente. Então, isso é que eu falei, as medidas de curto, médio e longo prazo. Curto prazo, lembrando, 72 horas, teste rápido, todos os testes rápido. Positivo ela já tinha, negativo, até então não se sabe. Eu vou prevenir. Vou prevenir, vou fazer o PEP. O PEP consegue? Tem o PEP facilmente, tá? E oferecer também, dependendo se foi sem uso de preservativo, penetração vaginal, precisa se lembrar também da questão. O que a gente sabe? Todos os fluidos passam a infecção? Não, tá? E no HIV, os fluidos que têm mais a presença de sangue, tá? Claro que assim, eles falam, por exemplo, saliva, né? Não passa. Mas a saliva com sangue, não, vômito não passa, mas vômito com sangue aí tem uma propensão maior, aí talvez seja necessário fazer o PEP, tá? Mas sêmen, realmente, o sangue aí, leite materno, tá? São os principais, tá bom? E aí, doutora, a gente tem esse acesso muito fácil ao PEP, tanto é que aqui na região, em Araçatuba, Andradina, Penápolis, Birigui, o SAI disponibiliza, né, nos dias úteis e em feriados, dias não úteis. Os hospitais dessas cidades também disponibilizam, né, a qualquer hora a medicação. Isso é bem importante porque não se sabe, né? E a gente tem prazo para isso. E 28 dias depois que começa. E pode ter uma alteração hepática, renal, mas isso daí se acompanha também. Mas o peso de realmente evitar uma infecção vale-se a pena, né? É a mesma profilaxia que a gente usa em pérfuro cortante, né? Mas isso tem um caderno também voltado... Foi agora em 2024, o caderno foi atualizado. Sobre o PEP. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Em relação ao PEP, por exemplo, se a mulher, né, por algum motivo, ou um homem, né, também, manteve uma relação sexual desprotegida, né, consensual, ela também pode procurar para fazer o uso do PEP? Pode. E aí, se não foi vítima de violência, foi consensual, a gente aproveita e oferece o PrEP. Né, que o PrEP é pré-exposição. Então, se, vamos supor, a pessoa, né, o homem e a mulher, ela expõe consensual e às vezes ela talvez não tenha uma prevenção adequada e você saiba que pode ter uma chance maior de ter esses vírus, né? A gente oferece o PrEP. Então, faz o PrEP, mas já fala, olha, o PrEP seria interessante, ou seja, faz uso da tomada da medicação preventivo para evitar. E isso tem se feito muito, até converso bastante com a Infecto, com a doutora Heloísa, que eu tiro todas as dúvidas, ela é maravilhosa. Paciente que a gente vê quando teve sífilis, né, que a sífilis a gente está vendo bastante, a gente oferece, tá? Geralmente tem muita questão da penetração, eles usam preservativo, mas no sexo oral não. Aí eles vêm com a sífilis positiva. Ela fala, não, já pergunta se quer PrEP, oferece o PrEP.
tá? Então, se eles vierem pós-exposição, é o PrEP, e depois eu já ofereço o PrEP, dependendo se pode ter mais relações consensuais, e às vezes vai falar pra mim, não, mas a partir de hoje eu vou usar o preservativo. Ele não usa. Não usa. Então, a gente já encaminhar depois pro centro de referência para começar o PrEP depois também. Legal, obrigada. Aproveitando o gancho que estamos falando de PEP, PrEP, concepção, contracepção, nos últimos dias foi lançada aí uma resolução do CFM que inclusive contraria a Constituição, que é a proibição de que os médicos realizassem a assistolia fetal, né? Que seria o aborto após 22 semanas. E eu gostaria de saber qual o impacto isso traz pra gente. Não só pra gente médico, mas pros pacientes. Eu acho que, primeira coisa, você perdeu tempo, né? Concorda? Não fui até 72 horas, não fiz uso da pílula de emergência. Engravidei de um caso de violência sexual. É direito da mulher ela ter esse aborto, né? Ter um aborto previsto por lei, isso. E constitucionalmente, né? Ela pode ser feita a qualquer momento da vida fetal. E depois, se ela também quiser seguir com a gravidez, e tem a adoção e tudo mais. O que acontece? O Conselho Federal de Medicina rebateu que só pode ser até 22 semanas, né? A partir de 22 semanas não se pode fazer isso. E eles consideram a concepção a partir... consideram o feto a partir da concepção, né? E aí, agora a gente estava falando, né? Em 19 de abril de 24, agora, né? Teve também... A Justiça rebateu falando que não. Isso, o Conselho Federal não tem essa magnitude de poder para conseguir ter esse ato proibitivo aí, né? E eu acho que, assim, a Annelise consegue falar melhor, né, dessa parte da lei. E o Nelson, eu imagino que, infelizmente, na vivência dele, ele já deve ter visto uma mulher que teve que fazer um aborto, então imagino psicologicamente como deve ter sido bem difícil, ou que seguiu, ou que depois colocou para doação, né? Então gostaria que também a gente aproveitasse para abordar isso. Falar um pouquinho então sobre a resolução. O que a nossa legislação prevê sobre o aborto legal, né? O aborto legal ele é possível então em casos de violência sexual, em casos de risco da vida da mãe, né? E em casos de anencefalia, que são quando há impossibilidade absoluta de vida extrauterina. Eu acho muito importante quando a gente fala dessa questão, a gente tratar que isso não é uma questão nova, né? Essas previsões de aborto, elas estão na nossa legislação desde a década de 40. A nossa legislação que trata disso tem mais de 80 anos. Né? Então, sempre foi assim, porque, né, são questões humanitárias, né? Risco de vida materna e o estupro. Não tem nenhuma limitação, como a doutora bem colocou, a legislação não traz nenhuma limitação. Então, o Conselho não poderia trazer uma limitação que a lei não traz, porque ele não está autorizado a legislar, né? Quem legisla no Brasil é o nosso poder legislativo, com controle de constitucionalidade pelo Supremo. Então, eu acho que o grande perigo dessa resolução é colocar em um estado de insegurança aos profissionais que fazem. Eu acho que talvez a intenção não seja tanto de efetivamente proibir, né? Lógico que a resolução fala da proibição, mas eu acho que eles imaginavam que isso seria... Eles sabiam que isso seria questionado judicialmente, que tinha grande chance disso ser revogado por uma questão formal, porque a justiça nem entra no mérito material da questão. É uma questão que, a hora que você olha a forma, você fala, não, isso não poderia ser feito desse jeito. Mas acho que talvez a ideia seja causar um pouco de pânico moral mesmo, de trazer isso para o centro do debate, assim, minando as forças de quem está atuando assim, né? Minando os profissionais de saúde que atuam de forma correta, que fazem a orientação correta dos pacientes e infelizmente, né,
tá havendo uma perseguição de alguns profissionais de saúde, que a gente, infelizmente, tem sabido, né? Teve uma professora lá de Uberlândia, a professora Helena, bastante perseguida pela realização dos procedimentos lá no Hospital das Clínicas da UFO, profissionais agora aqui do estado de São Paulo. Então, acho que pode-se estar promovendo uma caça às bruxas de forma proposital para causar medo nos profissionais que atuam e afastar esses profissionais da realização da interrupção e afastando, consequentemente, os pacientes, né? Todo mundo, depois que saiu essa proibição, a maioria falou, não fazemos mais. Aqui no estado de São Paulo, as pacientes que chegaram até a gente através do núcleo foram encaminhadas para outros estados, para fazer em outros estados. E como eu estava até comentando antes, doutora, a gente teve um caso, por exemplo, de uma menina de 11 anos, que chegou com 27 semanas. E aí o estado de São Paulo, nenhum hospital quis fazer. Ela teve que ser encaminhada para outro estado, com a ajuda de ONGs, né, de pessoas não governamentais, para que fizesse um procedimento. Eu acho que a gente tem que tirar as discussões do campo filosófico, espiritual, religioso, né? E partir de discussões técnicas. Eu não conheço muito dessa parte técnica do procedimento em si, mas me parece que é o procedimento recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que tem evidências científicas robustas que indicam a segurança do procedimento nos casos previstos em lei. Né? É importante que a gente diga que a gente não está falando em autorização para o aborto no Brasil. São abortos em situações legais. Né? Uma criança, as crianças principalmente, chegam com idade gestacional avançada, porque elas não conhecem os corpos. Muitas vezes elas são tão pequenas que não têm quase barriga, e a mãe às vezes não nota, ou quando nota já está com uma idade avançada. Então, isso é muito comum com crianças. Então, a gente está falando de proibir crianças que foram vítimas de violência sexual de abortar. E quando a gente fala de crianças, eu sempre falo, quem engravidou com menos de 14 anos foi vítima de estupro. Pela legislação, crianças com menos de 14 anos não têm capacidade para consentir nenhum tipo de ato sexual. Então, se chega uma criança de 12 anos no posto de saúde para fazer pré-natal, precisa acender uma luz. Olha, essa criança foi vítima de violência sexual. Então, o profissional precisa ofertar a essa criança, a sua genitora, as possibilidades legais. Sempre, quando for menor, vocês colocaram lá a importância de chamar o conselho tutelar, porque às vezes o agressor está dentro de casa, né? E a mãe pode estar subordinada a essa pessoa, por exemplo, e não querer fazer nenhuma comunicação. Então, quando a gente fala em proibir, é importante que a gente saiba para quem a gente está proibindo. A gente está proibindo para as pessoas mais carentes, que demoram mais a chegar, e para crianças vítimas de estupro. São essas pessoas que a gente está proibindo o acesso à saúde. E isso é muito grave. E traz um prejuízo tremendo, né? Porque eu exponho ainda mais essa vítima. Olha o tempo que não levou até ela chegar ali, e ainda eu prorrogar ainda mais esse tempo, e sendo um caso legal, expor essa criança a tantos processos, né? E traz inúmeros prejuízos psíquicos para a vítima, né, Nelson? Sim, por exemplo, o caso de uma criança ou uma pré-adolescente, uma adolescente, né, que ainda não tem nenhum corpo ainda, né, formado. E aí, assim, teve até um caso mais emblemático, assim, que em Araçatuba não conseguiu, né, doutora, fazer, aí precisou articular com a rede fora, mas tudo isso, assim, é tempo, demora-se cada vez mais, a gestação vai avançando cada vez mais, os riscos para a gestante, por ser adolescente, um corpo infantil, vai ficando cada vez mais graves, né? E aí o impacto dessa adolescente, sim, ela está sendo tratada, por mais que tenta se humanizar, mas em alguns espaços não é humanizado, porque ela tem um direito, né? Ela tem um direito daquele espaço receber aquele tratamento, aquele aborto legal.
Mas um gestor vai lá e diz, não vai fazer. Aí vai ter que pegar essa criança, vai ter que ir para uma outra cidade, junto com a família. Aí nessa outra cidade outras pessoas perguntando tudo novamente. Mas por que você quer fazer? Por que aconteceu? Tal. São várias violências que ela vai vivenciar tudo novamente, além da violência do abuso. Aí, no caso, eu lembrei também o caso da entrega legal, da entrega protegida, né? Aquele caso bem famoso, né? Da Clara Castanho, né? Assim, que ela teve todo o direito dela de privacidade da entrega, né? Que foi totalmente violado, né? Assim, foi totalmente violado. Ela foi pra mídia, né? E assim, foi com muitos julgamentos, né? Pensa-se que a mãe que vai entregar o filho, ela prosseguiu a gestação, ela vai ter e ela vai entregar, né? Às vezes a sociedade pensa assim, não, a entrega, ela não quer mesmo, ela vai entregar. Mas quando a gente vai atender, quando a gente vai participar desse processo, a gente vê que não é bem assim. Essa entrega, às vezes, ela é feita com muita culpa. Muita culpa dessa mãe. Às vezes ela reage de forma assim, será que eu não posso ficar mesmo? Não tem nem o direito de decidir, né? Porque assim, o processo não é tão simples, né? Entrega, ela vai passar por estudo psicossocial, algumas coisas assim. Mas é sofrido. Não necessariamente ela vai querer entregar, é a decisão final dela. Há alguns recuos, né? Então, para essa mãe, que além de ter, de repente, sofrido uma violência, após gestação vai ser violento para ela também, né? Porque a sociedade vai apontar o dedo e vai dizer, olha, nem mãe não é capaz nem de ser mãe, né? Mas não vai entender, né, da violência que ela sofreu, né? Sempre tem as repercussões, né, emocionais, né? E muito provavelmente o resto da vida da pessoa. Exatamente. Verdade. Tem uma frase numa carta que Karl Marx ele envia para Engels, que inclusive virou livro, que ele diz o seguinte, no livro O Fetiche da Mercantilização. Ele coloca que ele vivencia ali um fato de violência contra a mulher, inclusive uma mulher próxima a ele. Ela sofre violência do marido, até que chega um momento que ele a vende. Ele vende essa mulher, porque para ele não serve mais, porque ele tornou aquela mulher uma deficiente físico. E aí, então, ele não tinha interesse em cuidar, ele vende. E aí, no final da carta, ele coloca uma frase bem forte, que é a seguinte: a mulher, ela sempre foi vista como mercadoria. Só que hoje o Estado permite. E isso, doutora, fica nítido quando, em casos de violência, é colocado uma fiança. Posso estar errado, mas, ao meu ver, quando eu coloco um preço a se pagar por aquele crime, eu estou quantificando quanto eu posso pagar por violentar uma mulher. Nesse caso, como o Estado ampara a vítima? Porque não houve justiça, ao meu ver. Só ali um pagamento de um valor, né? Eu acho que quando a gente coloca essa questão da fiança, a gente deixa bem claro para quem serve o sistema penal, né? Para quem tem dinheiro. O sistema penal serve para proteger quem tem dinheiro, para não encarcerar quem tem dinheiro. Então, olha, você cometeu a violência sexual, mas você tem 1 milhão de euros para pagar, então você vai ficar solto. E se você não tiver 1 milhão de euros para pagar, sinto muito, então você vai ficar preso. Né? Então, ele mostra a seletividade do sistema penal, que foi feito para colocar pessoas pré-determinadas, né? Para segregar essas pessoas pré-determinadas. Eu acho assim, a gente tem que tratar duas situações diferentes. Antes da condenação e após a condenação. Né? Por exemplo, então na nossa Constituição a gente fala que todo mundo é presumivelmente inocente até que se prove o contrário. Então, legal. Então, em regra, a pessoa deveria responder ao processo em liberdade. Essa deveria ser a regra no nosso país. Salvo se é uma pessoa que, né, pode se colocar em risco outras pessoas, ou que é uma pessoa
que já cometeu um monte de delitos, salvo situações específicas. Mas não é a regra que a gente vê. Então, o que a gente vê como regra é que as pessoas pobres ficam presas durante o processo e que as pessoas que têm mais recursos ficam soltas durante o processo. Então, a lei deveria ser a mesma para todos e, em regra, ser livre enquanto responde o processo. Mas não é. A aplicação da lei é muito diferente para as pessoas de acordo com as condições econômicas, de acordo com a cor da pele, né? São tratamentos muito distintos. Após a condenação, então, vamos supor que o tribunal confirmar a condenação do Daniel Alves, ele vai ser preso. Não importa a fiança. Essa fiança é só enquanto não transita em julgado. O que é transitar em julgado? É a última decisão do processo. Isso vai demorar? Vai demorar bastante. Né? No caso lá do Robinho, foram acho que 8 anos até que a justiça da Itália transitasse em julgado, até que não houvesse mais recursos contra a decisão da Itália. Aí isso ele já estava no Brasil, foi feito o pedido para que a pena fosse cumprida aqui. Então, assim, eles obviamente vão tentar protelar isso bastante, mas uma hora ele isso vai ser julgado e transitando em julgado ele vai ficar preso, independentemente da fiança ou não, tá? Mas nesses casos, a vítima fica realmente se sentindo muito desamparada, né? Porque você colocar um preço, né? Como a gente viu também no caso recente lá do rapaz do Porsche, né? Que atropelou. Então, ele pagou o preço e ele tá solto. E outras pessoas com situações muito menos graves não têm essa chance, né? Então, a gente vê aqui diuturnamente pessoas presas com 5 gramas de maconha, primários, bons antecedentes, com residência fixa, ocupação lícita, ficam presos. Porque a droga é o grande mal que assola a nossa sociedade. Enquanto pessoas aí que estão respondendo por estupro, ou pessoas que estão respondendo por corrupção de milhões de reais e estão soltas, né? Então, o nosso sistema, ele é muito seletivo. A gente, quando, né, na defensoria, inclusive, a gente tem uma visão de um direito que é um pouco diferente, né? A nossa visão é de um direito menos punitivista. E isso envolve, inclusive, os homens que praticam violência, né? Porque às vezes nos apontam, mas vocês feministas querem mais punição. Não. A gente quer algumas punições, em alguns casos, mas não para todo mundo. A prisão não é a solução para todos os problemas. E os números estão aí escancarados, nos mostrando que o encarceramento em massa não é a solução. E quando a gente conversa com as mulheres e tem pesquisas com mulheres vítimas de violência, mais de 80% fala, eu só quero que ele me deixe em paz. Eu não quero que ele vá preso. Não vai fazer diferença para mim. Eu só quero que ele me deixe em paz. Quero que ele pague a pensão todo mês certinho, que ele pare de me infernizar, que ele pare de passar na minha casa, que ele pare de onde eu trabalho, fazer barraco. É só isso que eu quero. A mulher, em regra, não quer que o homem seja preso, a não ser, evidentemente, nesses casos mais graves de violência sexual, tentativa de feminicídio. E a lei deveria ser mais rígida para esses casos, para tratar os casos que não têm tanta gravidade com a pessoa, né, que não são violências contra pessoas, de uma forma extrapenal, né? Porque quando a gente vê uma prisão, como a gente vê como funciona, a gente tem certeza que não tem como dar certo aquilo. Não tem verdade. E um exemplo claro é esse do Porsche e de um outro caso que saiu no noticiário de uma mãe que entrou nas lojas americanas e roubou fralda e leite para os filhos e foi presa. Respondeu pelo processo sem liberdade. E aí, qual a diferença dela do Porsche? A classe social, a cor da pele e o gênero, infelizmente. Uma mãe pedindo socorro, né? Uma mãe gritando, eu preciso de ajuda. Eu não estou dando conta de sustentar os meus filhos. E aí o Estado vem somente com a sua face repressora, né? Ele não veio antes para saber, vem cá, seu filho tá tendo de comer? Né? E às vezes eu vejo alguns relatos de alguns médicos. Gente, às vezes a gente começa a fazer anamnese, a gente fala, a pessoa tá com dor de cabeça, tá com não sei o que lá. Quando foi a última vez que você comeu? Né? E às vezes falta alimento na casa. E o Estado não pergunta.
Mas a hora que você dá um passinho ali em falso, principalmente se envolver propriedade privada, o que mais vale nesse país é a propriedade privada, mais do que a vida das pessoas. Então, eu acho que são coisas que a gente tem que refletir como estrutura, né, de uma nação, das nossas escolhas como sociedade, como povo, se são essas as nossas escolhas mesmo, né? Quanto vale a vida de uma pessoa? E o jeito da gente mudar isso é justamente não conformando. A indignação muda isso, gera revolta, e a revolta causa uma repressão ali em cima e faz com que mude. Então, a gente não pode só passar pano para isso. A gente tem que realmente falar, não, por que isso aconteceu? E esse caso aqui, por que foi diferente o dele? E assim a gente construir, né, uma sociedade mais perto do que a gente almeja. Porque sabemos que hoje passa longe do ideal, né? Infelizmente. E acho que nesse bloco é isso, né? Acho que pontuamos tudo. E mais uma vez agradecer a presença de vocês. É uma honra tremenda, né, doutora? Não, foi demais. Tá ao lado de gente tão magnífica como esses dois. Obrigada, a honra é nossa. A gente aprendeu muito, muito mesmo. Agora, essa parte judiciária ficou um pouco mais clara, né? Mais transparente. E o Nelson já abordou também um assunto que dá pra gente falar muita coisa dessa questão da adoção, essa parte psicológica também. Sim. A gente se colocar no lugar, a gente acolher, né? Então, acho que a visão de vocês foi excepcional. E o Nelson, a figura masculina, que foi muito bom pra gente ver que os homens também, né? Verdade. E o Arlen também, que eles também têm esse interesse de ver as coisas funcionando, eles sabem a liberdade, né? E eles estão do outro lado, mas eles têm empatia muito grande pela causa e é deles também. Que legal. Obrigada. Isso, todo mundo junto, né? Aí assim a gente pode mudar, ao menos que um pouco, né? A passos lentos, mas vamos lá. E é isso, muito obrigado. No próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre a parte psicológica. É a parte que o Nelson aí vai tomar mais à frente. E a gente espera você de casa para nos assistir. Foi um prazer e é isso. Tchau, tchau. Obrigada.